Olá, começa agora mais um Duas na Tri. No programa de hoje vamos falar de hormônios que podem aumentar a imunidade contra o coronavírus, Malu. É isso mesmo, viu, Silvia? Uma pesquisa da Unifesp e da Santa Casa de São Paulo estuda por que o SARS-CoV-2 afeta mais o gênero masculino e quais seriam os fatores que impactam diretamente a piora da saúde de um paciente com esse vírus. Muito bem, para conversarmos sobre esse tema, vamos falar com a Roberta Estiliano, que é uma das participantes desse estudo. A Roberta, que é biomédica com mestrado em doutorado em biologia molecular pela Unifesp e também comanda a cadeira de biomedicina da Unip, a Universidade Paulista. Muito obrigada, viu, Roberta, por participar aqui com a gente. Eu que agradeço, Silvia, é um prazer estar aqui. Ô, Roberta, eu quero começar essa nossa conversa te perguntando o seguinte, de onde veio essa ideia e esse interesse da academia em saber como o vírus afeta os diferentes gêneros? Sim, é bem interessante a sua pergunta, né? Logo no começo da pandemia, eu e um outro professor da Unifesp, o doutor Rodrigo Urechino, ele coordena já uma linha de pesquisa que envolve os hormônios femininos, né, 17-beta-estradiol, progesterona, e aí a FAPESP, né, que é a agência de fomento do estado de São Paulo, ela estava oferecendo verba, né, para pesquisas que direcionassem, né, para o tratamento de Covid. E como no início da pandemia, tanto no início como agora, nós não temos ainda um tratamento, né, todos os cientistas se voltaram a estudar compostos com possíveis alternativas terapêuticas. E aí surgiu essa ideia, eu pensei, Rodrigo, vamos testar nessa biblioteca, ele tem uma biblioteca com mais de 40 compostos derivados do estrógeno, e a nossa ideia foi testar em células, né, a princípio, para verificar se tinha algum efeito, né, não só na replicação do vírus, mas também no fortalecimento da imunidade. Roberta, e qual que é a importância, né, do estrogênio nesse processo, né? A gente sempre fica com essa dúvida, né, quando o hormônio é nosso. Esse hormônio que protege as mulheres? Então, aparentemente, né, de acordo com alguns dados, né, principalmente, né, na Itália, que foi, né, o epicentro da pandemia, no início, o que nós observamos? Que existia uma maior taxa de mortalidade de homens em relação a mulheres. Isso começou na Itália, depois um outro estudo na Universidade de Nova York mostrou algo semelhante. Outros estudos na Europa também já estavam vendo resultados, né, de homens com estado mais crítico da doença comparado às mulheres. E aí a gente desconfiou que realmente, né, isso pudesse estar relacionado aos hormônios femininos. Mas por quê? Nós sabemos, né, que os hormônios femininos, eles têm, né, uma modulação na resposta imunológica. E a gente sabe que a COVID-19, ela induz uma resposta inflamatória muito grande, principalmente, né, aquele cytokine storm, né, que todo mundo fala, a tempestade de citocinas que aparece ali no 7º, 8º dia da doença. Então, possivelmente, né, o 17-beta-estradiol, ele poderia estar modulando essa resposta, reduzindo, né, essa resposta tão grave do sistema imunológico contra o vírus. Agora, só para entender, Roberta, que fatores que provocam essa queda de imunidade? Porque nunca se falou tanto, né, de imunidade, queda de imunidade. Essa foi a palavra de ordem aí, né, durante essa pandemia. E assim, eu queria saber, entender o que provoca mesmo essa queda da imunidade. Bem, o que acontece, né? Quando a pessoa é infectada pelo vírus corona, né, se ela já tem uma imunidade baixa, então ela já está comprometida, ela não consegue responder contra o vírus, né? Mas o que a gente nota nessa doença é que, na verdade, o mesmo sistema imunológico que auxilia a pessoa a se curar da doença, ele pode estar muito exacerbado na doença, e é o que acontece. E essa exacerbação da resposta imunológica, ela leva a outros acometimentos, né?
Então, ali 7º, 8º dia da doença, começa a ter um pico de febre muito grande, o paciente não melhora, muitas vezes nesse período que o paciente acaba indo para uma ventilação mecânica, né, ou para um respirador. Então, essa resposta muito grande, ela precisa ser modulada. Alguns estudos, né, clínicos já estão testando PETs de hormônios, né, de estrogênio, na tentativa de ter uma melhora ali, uma redução dessa resposta tão drástica do sistema imunológico. O sistema imunológico tem dessas facetas, né? Ao mesmo tempo que ele auxilia, né, que ele é muito importante, quando exacerbado, ele pode também levar a cometimentos mais graves, que é o que acontece na Covid-19. Roberta, essa pergunta nem está aqui no roteiro, a minha pergunta era outra, mas agora é curiosidade pessoal mesmo. Quer dizer que, por exemplo, a mulher, depois que ela entra na menopausa, se ela não fizer uma reposição, ela tem maior chance de pegar e ficar com a imunidade baixa, então? Então, é sabido já que a mulher na menopausa, ela tem uma queda, né, nessas taxas de hormônios, né, principalmente o 17-beta-estradiol. Então, assim, embora não haja nenhum estudo científico ainda provando que essas mulheres, elas têm maior risco, né? Então, não há nada ainda, né, em estudo. O que nós sabemos é que essas mulheres, elas já estão com a imunidade mais comprometida, né? Então, possivelmente, né, a resposta, né, dessas mulheres ao vírus poderia ser um pouco mais exacerbada, elas não teriam como modular e poderia ser, sim, a doença mais agravada nessas mulheres. Mas ainda não há nenhum estudo científico, então ainda não posso te afirmar isso com certeza. Agora, como é que se pode saber que a imunidade da gente está baixa, né? Então, por exemplo, eu lembro que antes, assim, tinha um herpes, né? Eu tô com uma herpes. Olha, tua resistência, está com problema de resistência, entendeu? É alguma coisa que o teu corpo está contando. Eu lembro que isso sempre diziam, né? A herpes era, sei lá, o vilão dessa história, né? Agora, eu queria entender, assim, como é que a gente identifica, né? Eu já até esqueci da herpes, né? Como é que a gente identifica hoje, Roberta, que a imunidade da gente, como é que a gente percebe no corpo alguns sinais de que a nossa imunidade está baixa? Excelente pergunta, e é muito importante, né, que nós fiquemos atentos a esses sinais, né? Eu vou falar primeiro das causas, né? Depois a gente fala das consequências. Então, vamos lá. Primeiro, falta de sono. A falta de sono, ela afeta muito o sistema imunológico. Então, muitas vezes, né, trabalhadores de turno, que às vezes precisam passar a noite trabalhando, aí não dorme direito ao longo do dia, já está, né, com uma resistência, né, com o sistema imunológico um pouco mais debilitado, né? Um outro ponto também é a alimentação saudável, né? Então, eu digo, nem todo alimento, né, reforça o sistema imunológico. Então, você tem que ter uma alimentação balanceada, baseada em hortaliças, em verduras, em legumes. Parece um pouco clichê, mas são essas verduras, são esses legumes que vão manter o seu sistema imunológico ali, né, na ativa. Então, o que você começa a perceber, né, quando o seu sistema imunológico está baixo? Você fica com gripe muito mais fácil. Então, aquele indivíduo que está sempre gripado, mal curou de uma gripe, já começa com outra. Começam a aparecer, muitas vezes, reações alérgicas, assim, que você nem sabe. A gente fala, é dermatite atópica, ou, enfim, é assim mesmo, mas pode estar relacionado ao sistema imunológico também. Cansaço muito frequente, queda de cabelo, tudo isso também acaba, né, sendo um sinal para que a gente, né, fique pensando, deve ser alguma coisa com o meu sistema imunológico, então tem que ficar bem atento a esses sinais e sintomas aí da queda do sistema imunológico. Roberta, Silvia, eu posso completar só nisso que ela está falando, Silvia? Porque é o seguinte, a gente estava discutindo outro dia que muitas pessoas relataram, e eu também me incluo entre elas, eu acho que você, não sei se foi com você ou com a Anitta, alguém é da nossa produção, e aí a gente estava falando de que nós não pegamos muitas gripes esse ano, né? Normalmente eu tenho gripe todo ano, e esse ano
não sei o que aconteceu, eu não tive gripe. Isso é um sinal da minha imunidade ou não? Nossa, eu acho que é a máscara. Não, isso é uma excelente pergunta. Pode ser a máscara, Roberta. Também a máscara. A máscara protege de tudo. Primeiro ponto, como é que você se contamina? Né? Muitas vezes é com a mão. Você leva a mão, você encosta numa superfície, coça o olho, coça o nariz, leva a mão na boca. Pronto, você já está levando o vírus, né? Então, nós adquirimos o hábito de lavar as mãos com mais frequência por conta da pandemia, de passar álcool gel nas mãos. Então, agora existem muito mais, né, álcool géis disponíveis aí do que antes, né? Antigamente as pessoas, né, não precisa, ou esqueci. Hoje em dia todo mundo tem um álcool gel na bolsa, né? E a máscara? A máscara, ela é fundamental. Tem pessoas que me perguntam, Roberta, mas mesmo depois que eu tomar a vacina, posso tirar a máscara? Não, não pode. A gente tem que entender que o vírus, qualquer vírus, né, não só o corona, ele circula em pessoas. Então, muitas vezes, você não está doente, você não acha que você está contaminado, mas você pode transmitir. E como é que se transmite? Eu vou tossir, espirro. Se eu tiver sem a máscara, aquelas gotículas elas vão se espalhar com maior facilidade. Com a máscara, eu protejo, né, a outra pessoa. Então, eu acredito, Malu, que todos esses, né, fatores ali, né, culminaram para que a gente ficasse menos doente por influenza ou outros vírus. Eu acredito muito nisso e eu já adotei a máscara e todos esses procedimentos para a vida, mas principalmente a máscara, porque eu não tive nada também. Então, está provado que tudo que a gente pega, as bactérias, os vírus, todos vêm por aqui. Mesmo que a gente suje a mão ou pegue pela mão, mas você não vai, quando você vai para a boca, você já está protegendo. Então, eu acho que, mesmo que todo mundo seja vacinado, sabe, eu adotei para a vida, já estou preparando os modelitos, mandando fazer já blusa, combinando. Eu estou sempre olhando o modelo de máscara, entendeu? Vamos ver se essa máscara é legal, se não é. É ou não é? Porque é importante, Malu, acho que a gente tem que levar isso para a vida. É verdade, porque a gente lembra, né, Roberta, os japoneses, né? Todo em aeroporto, né? Você sempre via os japoneses. E eu não sei, na hora que eu vou tomar banho de manhã, eu já ponho ali a máscara porque sei que vou usar. É como a roupa que eu vou trocar, né? A máscara já faz virou parte um hábito. da indumentária, não é? Eu não estou nesse nível ainda de ter parado. A Malu está um pouco avançada. Roberta! Silvia, mas até lavar a mão, Silvia. Eu acho que eu aprendi a lavar a mão. Eu não sabia lavar a mão, não. Agora eu lavo. Sabe, eu sinto que a minha mão fica limpa agora. É diferente, não é? A gente está prestando mais atenção, né, Roberta? E é importante isso. Até queria que você emendasse nesse nosso comentário. Como é que a gente faz? Porque muito tem falado, né, da vitamina D, o zinco, enfim, todas as vitaminas possíveis para a gente fortalecer nesse momento o nosso sistema imunológico. Então, acho importante a gente bater nessa tecla do que é importante realmente para fortalecer a imunidade. Sim, eu não gosto, assim, de citar apenas uma coisa. Então vamos tomar vitamina D, né? Porque as pessoas, elas acabam levando isso pelo lado muito literal, né? Bem, o que eu sou a favor, e os estudos científicos também, é de uma alimentação saudável e balanceada. Onde que nós encontramos vitaminas? Nas frutas, nas verduras, né? Não gosto de comer fruta. Opte por um suco, né? Um suco de laranja, suco de acerola, né? Suco de frutas. Eles têm vitaminas, não só vitamina D, a vitamina D, ela tem alguns estudos, né, que mostram o efeito da vitamina D no sistema imunológico, no fortalecimento do sistema imunológico, mas as outras vitaminas são muito importantes, né? Então, em vez de gastar dinheiro, né, comprando aqueles coquetéis que tem de tudo, se alimente bem, né? Hoje em dia nós temos opções, mas a minha vida é corrida, eu não consigo. Mas dá tempo, né, de procurar uma alimentação saudável, que hoje em dia tem pessoas, né, que vendem, aí você consegue comprar, né, um alimento um pouco mais saudável. Então, acho que isso é o fator mais importante, se alimentar muito bem, dormir bem. E uma coisa que eu gosto de frisar sempre é cuidado com o consumo de álcool em excesso.
principalmente entre adolescentes, né? A gente tem que cuidar bastante nesse sentido, porque o álcool, ele leva, né, a uma queda do sistema imunológico também. Então, tem que prestar atenção nisso. Agora, a ansiedade, né, e nesses tempos, convenhamos, né, a ansiedade, o estresse, né, eles fizeram companhia aí por tempo ininterrupto na nossa vida, né, Roberta? Agora, você acha que o estresse e a ansiedade, eles também podem influenciar diretamente na nossa queda de imunidade? Podem. Por quê? Os nossos hormônios, né, eles são produzidos por glândulas no nosso corpo. E essas glândulas, elas recebem informação do nosso sistema nervoso central, né? Então, eu sempre falo para os meus alunos, inclusive os biomédicos, né? O sistema nervoso central, ele comanda tudo, né? Então, né, ansiedade, depressão, todas essas doenças que acometem o sistema nervoso central, elas acabam desregulando, né, esse controle do sistema nervoso com as glândulas que liberam os hormônios, né? Então, a gente pode perceber que uma pessoa, né, numa fase de estresse crônico ou depressão, isso pode alterar muito a imunidade dessa pessoa. Ela acaba ficando mais doente, mais suscetível à infecção. Então, tudo isso está muito ligado, né? Então, é aquela coisa, a mente tem que estar boa, para o corpo estar funcionando direitinho. Ô, Roberta, aí nessa época agora, principalmente, né? Todo mundo tem uma receitinha milagrosa. O que deu certo com um pode não dar certo com a gente, né? Olha, faz isso, faz aquilo, toma esse remédio, isso aqui previne. Aí depois você vê as notícias, aquilo que você achou que prevenia, não previne nada. Cada um é cada um, né? É difícil isso. Qual que é o perigo dessa automedicação desenfreada que está acontecendo? A gente tem que tomar muito cuidado. Isso é um tema muito perigoso, porque por isso que a gente não gosta, né, de falar, olha, tal coisa fez efeito, porque pronto, as pessoas já extrapolam, e a gente teve coisas sérias, né, na literatura, no início do ano, né, falou-se muito de azitromicina, de hidroxicloroquina, ensaios clínicos, e depois viu que não, calma, não é bem assim, né? Então, a gente tem que ter muita cautela. Não existe uma receita milagrosa. Não existe um remedinho que você vai tomar e você vai estar imune a qualquer doença. Isso não existe. Então, de novo, a gente volta para hábitos saudáveis, alimentação saudável. Isso, por enquanto, é o que a gente sabe que funciona, né? No momento, não existe receita milagrosa. Muito cuidado, né? Tem pessoas que às vezes comentam, mas fulano tomou tal medicação e se curou de Covid. Calma, não é bem assim. A gente viu que essa doença, ela é uma doença que ela é dependente do paciente. Tem paciente que piora muito, tem paciente que tem sintoma mais leve. Não é por isso que a gente vai adotar medidas e medicamentos ali, né, que funcionou para um, pode funcionar para um, mas pode não funcionar para outro, né? Então, é bem perigoso. Roberta, e essa sua fala, essas orientações, elas também se estendem às crianças? Sim, com certeza, principalmente as crianças, né? As crianças estão em fase de crescimento, né? As crianças, elas precisam ter uma alimentação melhor, né? Com mais atenção do que o adulto, né? Porque tudo na criança está ali crescendo, as células precisam de mais energia. Então, tem estudos que mostram que crianças que sofreram algum tipo de privação nutricional na infância, elas podem ter acometimentos imunológicos ao longo da vida. Então, isso é muito sério, né? Os pais têm que ficar bastante atentos às crianças e sempre tentar... Eu sei que criança é difícil, né? Criança adora, né, um tipo de alimentação único ali, né? Mas os pais têm que estar realmente ali, né, tentando fazer um balanceamento nessa alimentação. Silvia, você sabe o que eu fiz agora nas férias com as crianças? Eu adotei a seguinte postura, falei, olha, estamos aí com a Covid, vocês estão vendo o que está acontecendo, e é o seguinte, nós precisamos cuidar de vocês, então vocês têm que estar plenos, e assim,
esportistas, um adora futebol e tal. Eu falei, olha, para ser, né, um jogador, goleiro, você vai precisar se preparar. Então, vamos começar, né, com os alimentos e oferecer algumas coisas que eles não estavam acostumados. Mas sabe o que foi interessante? Com essa motivação, né, quando eu falei que se não comesse isso ou aquilo, não quero aqui fazer propaganda de nenhuma comida, nem nada, mas se não comesse isso, olha, vai ficar perigoso. Então, eles aprenderam. Aí, no outro dia, eles já estavam pedindo. É possível? Eu falei, a tática, né, para fazer, porque é difícil. Eles gostam, parece que é só aquilo, né? É só aquilo, tem que ser aquele prato que repete e tal. E aí, você vai acrescentando aos poucos, acho que resolveu um pouquinho, viu? Porque no outro dia eles estavam pedindo, viu, Roberto? Mas, Malu, uma coisa interessante que você comentou é o hábito ali da família. Não adianta você querer que a criança coma algo que você não come, né? Então, o ideal é que os pais, né? Porque a criança, ela segue muito o exemplo. Então, não adianta você comer errado e querer que o seu filho coma da maneira correta. Então, tem ali a participação dos pais, o conjunto é muito importante, porque a criança vai ver que os pais se alimentam dessa forma e ele vai acabar, por consequência, também adquirindo esses hábitos, né? Roberta, eu sei que é importante a alimentação, mas nem sempre a gente consegue, através da alimentação, ou pela alimentação, ou pelas frutas e verduras, até porque a gente não fica aí comprando tanta coisa, esse leque de opções, né? A gente acaba dando uma variadinha, mas de leve, né? Não estamos para isso, para ter aquela coisa de hotel, né? A gente compra um franguinho, fica uns 3 dias lá fazendo frango mesmo. Mas a minha pergunta é a seguinte: a gente não consegue suprir o que realmente é preciso de vitamina. Então, quando eu perguntei em relação à vitamina D e vitamina C, é porque muito tem se falado que a gente tem que tomar a mais para aumentar a imunidade. Tem que tomar o sol, no caso da vitamina D, tem que ver se realmente está faltando vitamina D, porque ela é importante. Inclusive, tem um estudo dizendo o seguinte, que da maioria dos idosos no início da pandemia que estavam com Covid e foram para a UTI, tinham carência de vitamina D, entendeu? Então, essa importância, você acha bom a gente tomar um suplemento? É importante isso ou não? Silvia, é muito interessante isso que você falou, mas aí eu recomendaria, né, antes de tomar o suplemento, uma consulta médica, fazer uma dosagem de vitamina D, né? Eu acho importante. A gente sabe que a vitamina D, principalmente nas mulheres, ela acaba diminuindo quando as mulheres entram na menopausa. E aí sim é necessário fazer uma reposição. Mas, de novo, eu ressalto que é importante medir primeiro. Veja se realmente está fazendo, né, sua vitamina D, ela está baixa. Se está baixa, aí sim é super aconselhável fazer a reposição. Outra questão do sol que você colocou, Silvia, que é muito importante isso, realmente. Só que quando a gente fala para as pessoas assim, tomar sol é importante, elas acreditam que é o sol da meio-dia, né? Aquele sol ali, ficar 1, 2 horas no sol, não é pouco tempo no sol. Se você abrir a janela e ficar 10 minutinhos ali, no sol da manhã, aquele sol das 9 às 10 no máximo, já é mais do que suficiente. Não precisa ir à praia, a gente sabe de todos os riscos que tem, né? Do sol, câncer de pele. Então, assim, tudo, né, com cautela, em equilíbrio. Mas sim, vitamina D é importante, mas eu aconselho dosar primeiro e aí depois o médico orienta, né? Qual é a dose correta, pelo tempo correto que a pessoa deve fazer a reposição. Agora eu fiquei curiosa quando você falou do sono no início da nossa conversa, né? A importância do sono. Eu fico pensando, como é que ela se dá, como é que ela atua nessa questão da imunidade? E junto com isso também eu queria entender a atividade física, né? Como é que a atividade também atua nessa questão da imunidade? O sono, ele é muito importante, né? Antigamente, a gente acreditava que o sono era, bom, dormiu, não aconteceu nada, né? Não está acontecendo nada. Hoje em dia, a gente sabe que durante o sono, vários hormônios são produzidos. E eu vou citar apenas um, que é, assim, o mais importante, na minha opinião, que é a melatonina. A melatonina, e aí a gente já vai entrar, né, na história das pílulas de melatonina, mas eu já falo daqui a pouco. A melatonina é um hormônio que ela é produzido durante o sono escuro absoluto.
E aí tem gente que dorme com a TV ligada, dorme às vezes com um abajur, né? Com uma luz acesa, e isso acaba interferindo na produção de melatonina. A melatonina está envolvida diretamente com resposta imunológica. Então, se a gente tem uma boa noite de sono, o nosso organismo acorda preparado, né, com o sistema imunológico preparado para enfrentar aí as bactérias, os vírus e tudo mais, né? Agora, se você já não dorme bem à noite, o seu organismo já acorda um pouco mais debilitado, né, pela falta desses hormônios. O outro ponto que você comentou, Malu, é do exercício físico. Muito importante. E isso foi um horror durante a pandemia, porque as pessoas frequentavam a academia, as crianças faziam educação física na escola, né? De repente, nada disso mais pôde, né? A gente não podia mais ir na academia, agora até pode, né? Com restrições, mas eu achei muito interessante que vários educadores físicos colocaram, né, na internet exercícios que dava para fazer dentro de casa, exercício que dava para fazer no prédio, subindo uma escada, descendo, né? Então, assim, o exercício não precisa ser exagerado, né? Um pouco de exercício físico, ele também atua na produção de hormônios, ele também deixa o nosso sistema imunológico mais forte. Então, muito importante, né, exercício físico aí. Tem um horário específico para fazer exercício físico? Não tem um horário, é o horário que o seu organismo se sente bem. Tem pessoas que preferem fazer durante o dia, né? Já acorda, já faz exercício físico. Tem gente que prefere à noite. Veja qual é o seu horário, né, ali que você prefere fazer o exercício físico. Mas não deixe de fazer, que também é muito importante, muito relacionado ao sistema imunológico. E ter disciplina, né? Eu achei, pelo menos, foi uma coisa que eu acho que me salvou nessa pandemia, independente de eu estar na minha casa, ter os mesmos horários, né? Procurar, porque eu até fiz uma entrevista outro dia com uma pessoa que falou muito do sono, que a gente tem que ter o horário, ao invés de tocar o despertador de manhã, a gente tem que colocar o despertador também para ir dormir, né? Para a gente calcular esse tempo aí. Dormir realmente é muito, muito importante. Então, eu já faço minha programação, né? Lá pelas 10 horas já começo aquele movimento, né? Já começa aquele movimento para ir dormir. E também ter o horário certo para acordar, independente de ter ou não alguma coisa para fazer, né? Ter aquela rotina de exercício. Eu acho que isso me ajudou muito. Olha, eu agradeço muito a sua presença. Faltou alguma coisa para você falar, Roberta? A gente já está encerrando. Eu acho que é isso. A mensagem que eu deixo é: se alimentem bem, durmam bem, né? Obedeçam o seu relógio biológico. E, por enquanto, ainda não há nenhum remédio milagroso, né, contra a Covid, mas nós estamos estudando bastante, trabalhando bastante, e quem sabe não apareça alguma coisa, né, ainda. E é muito importante, né, o Roberto, só para, estamos aí no finalzinho, ô Silvia, sabe como é que eu faço para saber se dormi bem ou não? Eu conto quantas horas, eu ponho lá rapidinho, dormi às 11, aí eu conto quantas horas, aí olho no relógio e volto a dormir, porque não cumpri minhas horas ainda, então tem me ajudado muito. Malu, sabe que eu faço ao contrário? Eu faço assim, se eu preciso acordar às 7 da manhã, aí eu conto para trás. Às 8 horas que eu preciso dormir. Aí sim, para realmente você dormir aquele tempo, saber que horas você tem que dormir, quando você sabe a hora de acordar. É isso mesmo. Roberta, muito obrigada, a conversa foi muito proveitosa e até uma próxima. Eu que agradeço. E o Duas na Tri fica por aqui. Lembrando sempre que a educação é uma história sem fim. Até a próxima. O Vitor sempre falava que queria ser doador de órgãos, e eu apoiava. Nada prepara a gente para aquele momento de dor. Na hora que os médicos perguntaram, não foi fácil decidir. Mas saber que outras famílias seriam ajudadas me fez dizer sim à doação de órgãos. Meu nome é Márcia, eu sou mãe do Vitor, doador. A vida continua.
Converse com a sua família sobre ser doador de órgãos. Coronavírus. Atenção, se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar.